Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Estamos começando uma nova temporada. Copa da Alemanha começou, tivemos Supercopa da Alemanha e o Chucrute FC está de volta para voltar a cobrir os principais assuntos que acontecem na Bundesliga e no futebol alemão como um todo. E para me acompanhar nesse podcast de abertura, digamos assim, da temporada 25-26, eu tenho ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Xará. Aqui, tudo certo para essa temporada 2025-26, né? Muita ansiedade, faltando apenas 5 dias para nova season, né? A gente já teve alguns insights interessantes aí na Copa da Alemanha, que a gente vai discutir um pouquinho melhor agora, nesse programa de abertura da temporada 25-26 aqui no Chucrute FC. Exato, a gente já teve, como eu falei, Supercopa da Alemanha entre Bayern de Munique e Stuttgart. Tivemos quase toda a primeira rodada da Copa da Alemanha sendo disputada e vamos trazer aqui os principais assuntos desses últimos dias, desses primeiros dias de nova temporada no futebol alemão. Xará, vamos começar pela Supercopa agora, a Supercopa Franz Beckenbauer, homenagem justíssima ao grande Kaiser do futebol alemão, que foi disputada em Stuttgart, casa do atual campeão da Copa da Alemanha, que recebeu o atual campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique, e foi derrotado por 2-1, jogo que marcou a estreia do colombiano Luis Dias. Luis Dias, o autor de um dos gols, o segundo gol da vitória do Bayern de Munique por 2-1 diante do Stuttgart. Bayern de Munique teve bons momentos ao longo da partida, dá para dizer que foi superior, mas não sem ressaltar também a presença de Manuel Neuer debaixo das traves, fazendo algumas ótimas intervenções para impedir que o Stuttgart fizesse o seu primeiro gol mais cedo. Quando o Bayern de Munique estava vencendo por 1-0, ele trabalhou em algumas oportunidades muito bem para impedir o empate. Quais são suas primeiras impressões dessas duas equipes nessa nova temporada, Xará? Eu acredito que ficou impressões bem positivas, né? Mas eu acho que mais pro lado do Stuttgart. A gente viu no jogo um time que teve dificuldades um pouco de superar a pressão mais alta do Bayern e também teve muita dificuldade um pouquinho de levar a vantagem nesses duelos assim mais por cima, mais físicos, né? Quando o jogo entrou nessa escala de muitos duelos físicos, o Bayern foi um pouco melhor. Mas, assim, uma apresentação do Stuttgart, na medida do possível, sempre muito notável, eu diria. O Wagnermann teve um grande jogo, perdeu um gol, mas, assim, era a válvula de escape do time junto com o Voltemade, que apresenta uma evolução muito grande nesse sentido de duelos físicos, né? Que, embora ele sempre tivesse um corpanzil muito alto, muito grande, muito robusto, ele não era um cara que conseguia gerar muita vantagem a partir do corpo. Ele sempre tinha essa dificuldade de proteger bem a bola e conseguir girar e seguir a jogada. E a gente viu o Jonathan tá sofrendo um pouquinho. Mas ainda assim o Bayern teve uma apresentação muito correta, eu acho que eu diria, né? E tem sido o Bayern do Vincent Kompany, né? O Bayern que é letal no momento correto. Talvez não seja o Bayern mais vistoso dos últimos anos, né? Se a gente botar, por exemplo, na mesa Jupp Heynckes, o Bayern do Heynckes, era muito mais interessante você parar e assistir do que o Bayern do Kompany. Mas o Bayern do Kompany é ainda uma equipe letal, eu acho que é o mais importante acima de tudo. E na velocidade mesmo, que o time conseguiu pressionar e tirar o Stuttgart da zona de conforto, né? O Harry Kane fez um bom jogo, assim como o Luis Dias, eu acho que é o principal nome da janela e também um dos principais jogadores do jogo. No sábado fez o gol que consagrou o título e apresentou muita velocidade, né? Replicando muitos movimentos semelhantes, perdão, ao que o Coman gostava de fazer. E acho que pode ser uma alternativa interessante aí para o Bayern nessa temporada. Você falou de letalidade e do lado dessa palavra no dicionário possivelmente tem a foto do Harry Kane, ele mais uma vez mostrou o motivo para isso. O Kane fez o primeiro gol do jogo aproveitando uma falha da defesa do Stuttgart logo no começo da partida, e o Stuttgart teve uma dose de azar também no segundo gol, porque aconteceu segundos depois do leveling
ter que sair de campo para receber atendimento médico. Então, no gol do Luiz Dias, especificamente, o Stuttgart estava com 10 jogadores em campo. Então, uma falha, uma bola mal afastada da defesa gerou o gol do Harry Kane, e um momento breve em que o Stuttgart estava com 10 em campo acabou levando ao gol do Luiz Dias. Stuttgart conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos, mas nessas brechas o Bayern de Munique aproveitou para ser, como o Xará ressaltou, ser letal no jogo. Agora, Xará, olhando um pouco para o que essas duas equipes, o que esses dois clubes podem pensar ao longo de toda essa temporada, vamos falar um pouquinho primeiro do Bayern de Munique, que contratou o Luiz Dias, já destacamos o colombiano, brilhando já no primeiro jogo oficial dele com a camisa bávara, mas uma das grandes discussões entre os torcedores no momento parece ser os nomes que não vieram. Perdeu o Florian Wirtz para o Liverpool na disputa com os ingleses. Wirtz foi muito especulado no Bayern de Munique, mas acaba indo para a Premier League. Nico Williams ficou no Atlético de Bilbao. E ainda o Bayern de Munique ainda também não conseguiu dobrar o Stuttgart na tentativa de contratar o Nick Woltemade. Já ofereceu um valor bem pesado em busca desse jovem atacante alemão, mas o Woltemade, pelo jeito, vai ficar em Stuttgart nessa temporada. Até mesmo o Harry Kane, Xará, falou sobre essa situação, dizendo abertamente depois da Supercopa que nunca esteve em um elenco tão curto quanto esse. Talvez não tenha sido um recado direto para a diretoria, talvez ele não quisesse fazer uma crítica tão aberta, mas não dá para deixar de respingar no Max Eber esse comentário do atacante inglês. Ou seja, Xará, Bayern de Munique, acho que ainda vai ter que trabalhar bem no mercado para competir com os principais clubes da Europa, porque a régua do Bayern de Munique está mais alta. A régua do Bayern de Munique é competir não só por Bundesliga e Copa da Alemanha, mas também por Champions League. Com certeza, né? E a gente viu também peças saindo na defesa, né? Por exemplo, o Eric Dyer foi pro Mônaco. Então, você vê um time muito desfalcado. A gente passou um Mundial de Clubes com o Bayern num verdadeiro caos, assim, para você selecionar quem eram os seus laterais, uma coisa meio surreal, assim. E você tinha no elenco ainda o Adam Asnun e, enfim, e você improvisava sempre o Stanisic, até como é hoje ainda. Então, acho que eles têm que trabalhar, certamente o Max Eber tá tentando, mas os valores eu acho que é uma política que na Alemanha eu acho que é muito mal encarada, né? Esses valores exorbitantes nas transferências, eles ficam muito reticentes de investir altas quantias, mas eu acho que no patamar que o Bayern tem hoje, eu acho que algumas quantias se pagam, né, em alguns reforços. E acredito que esse deve ser o foco. E acredito que o Bayern esteja trabalhando nesse sentido. Pois é, vamos ver o que o Max Eber consegue fazer nessa reta final de janela de transferências, porque o elenco está curto, pensando principalmente que o Jamal Musiala, um dos grandes destaques ofensivos do elenco, está lesionado e vai desfalcar a equipe por um longo período. E pelo lado do Stuttgart, Xará, eu acho que chega para a temporada com motivos para otimismo. Conseguiu manter o treinador, Sebastian Hoeneß, que está no cargo desde abril de 2023, e também manteve quase todo o elenco da última temporada, o que pode ser visto como uma grande vitória. O Stuttgart vinha perdendo muitos jogadores importantes a cada janela entre uma temporada e outra. Dessa vez, só o Enzo Milhão foi vendido. Tem ainda a questão do Nick Woltemade, mas até o momento a diretoria faz jogo duro, não parece nada disposta a deixar o atacante sair, apesar de muitas notícias da imprensa alemã indicarem que esse é o desejo do Woltemade. Ele parece que já desejaria ir para o Bayern de Munique nessa janela. Exatamente, né? Eu acho que a palavra continuidade, eu acho que é algo importante aí que o Stuttgart conseguiu ter nesse verão, na medida do possível, né? E você viu o elenco também crescendo pouco, acho que você ter também essa vantagem de todo mundo que está no grupo conhecer o modelo de jogo, afinar aqueles pequenos detalhes que faltavam na temporada passada, que foram de fato bem detalhes mesmo, foram minúcias. Porque muitos jogos o Stuttgart produzia e infelizmente não conseguia converter com a excelência que tinha em temporadas anteriores, né? Até porque o Serhou Guirassy se transferiu para o Dortmund. E só foi encontrado no Woltemade uma alternativa interessante
alguns meses depois da saída dele. Eu acredito que essa é a principal vantagem que o Stuttgart tem em relação aos seus rivais aí na temporada. E eu tenho plena e total convicção que o Stuttgart é um postulante à UEFA Champions League. A temporada promete lá em Stuttgart, e só para comparar a atual janela com as anteriores do Stuttgart, antes do início da temporada passada, a gente viu o Stuttgart perder Hiroki Ito, Valdemar Anton e Serhou Guirassy, três peças importantíssimas para a equipe do Sebastian Hoeneß. Antes da temporada anterior, antes da temporada 23-24, as perdas foram do Mavropanos, Wataru Endo e do Borna Sosa, outros três jogadores muito importantes no Stuttgart. Dessa vez, como eu disse, só o milhão entre as principais peças do Stuttgart foi vendido. É um sinal positivo para essa nova temporada da equipe do Stuttgart. E, Xará, enquanto o Bayern de Munique e Stuttgart estavam disputando a Supercopa, dezenas de outros clubes alemães estavam focados na Copa da Alemanha, e agora a gente vai falar deles especialmente dos dois clubes que subiram da segunda divisão para a primeira divisão na última temporada, que protagonizaram partidas dramáticas nesse final de semana. Colônia e Hamburgo, dois clubes que avançaram para a segunda rodada da Pokal, mas de forma assim emocionante. O Hamburgo com um gol de empate nos acréscimos do segundo tempo e outro na prorrogação para vencer o modesto Pirmasens da quinta divisão. E o Colônia, por sua vez, com 2 gols nos acréscimos do segundo tempo, vencendo um jogo que parecia perdido contra o Jan Regensburg, que está na terceira divisão. Foram 2 partidas dramáticas, Xará, que com certeza deixaram muitos torcedores de Hamburgo e Colônia preocupados. O que você tem a dizer sobre esses 2 duelos de primeira rodada da Pokal? Eu fiquei bem surpreso e assustado, diria. Acho que a palavra é essa. Com os dois times, assim. Tendo em vista do que eu vi no último ano. O jogo do Raisfall me preocupou mais porque é um trabalho mais consolidado, né? O Merlin Poulsen já tem um trabalho muito mais consolidado do que o Lucas Kwasniok, que chegou agora nesse verão. E o Raisfall teve uns problemas de transição defensiva muito graves, assim, e a defesa já tinha sido um problema na fase de preparação, né? Em 5 amistosos que o Hamburgo fez contra times competitivos, o time sofreu 14 gols. E muitos dos reforços nesse verão têm sido agora para o setor defensivo, né? O Arhidomari, o Torunariga e o Goshot Lidze, que veio do Shakhtar Donetsk emprestado, são 3 referências nesse setor, e o time ainda está na espera por um outro zagueiro, já que eles não estão contando no planejamento com o Guilherme Ramos, que estava emprestado ao Feirense na temporada passada, e nem o ex-capitão do time, que é o Sebastian Schonlau, que foi uma referência e ídolo do clube. A braçadeira ficou para o novo jogador, que é o Yusuf Poulsen, que até surpreende nesse primeiro momento. E por parte do Colônia, assim, foi uma equipe que surpreendeu pela falta de criatividade, assim mesmo, no campo, no jogo. O primeiro tempo foi muito difícil de você assistir, porque a bola ficava o tempo inteiro nos pés do Schmidt, que era o zagueiro, e do Timo Rubas, outro zagueiro. E alternava entre eles e o Zebulonsen, que vem na lateral direita. E também o Zila no gol. Então ficava esses 4 jogadores circulando a bola, tentando encontrar o ponta para tentar criar alguma coisa pelo lado oposto, né, que era o lado do Kaminski, o lado esquerdo. E, enfim, foi muito pobre. O time só melhorou a partir da entrada do Said El-Mala, que é um jogador que teve uma temporada passada fenomenal jogando no Victoria Köln, na terceira divisão, junto com seu irmão Khalid. E hoje um deles está no time da quarta divisão. Enfim, e ele mudou o jogo. Ele, o Florian Kainz e o Jan Thielmann deram outro ritmo para o time. O time começou a rodar a bola mais rápido, conseguiu empurrar o time do Regensburg para trás e simplesmente destruíram, assim, nos minutos finais, com o alto ritmo que o time tinha, colocando também um pouco da técnica, né? Tanto que o gol da virada do Johannesson tem participação dos 3 novos jogadores que vieram no verão. O Christopher Lund na lateral esquerda, o próprio Johannesson, que fez o gol, e o Ragnar Ashe, que atraiu o zagueiro e cabeceou para o Johannesson completar para o gol. Então, foi um final feliz, como você disse, mas
O Colônia também tem muitos problemas na hora de organizar o jogo ainda. Falta um time um pouco mais criativo, mas eu acredito que no decorrer da temporada o Lucas Kvasniok vai poder acertar. E também para fechar um pouquinho sobre o Hamburgo, eu passei pelos problemas defensivos, mas o time também teve uma certa reviravolta nesse jogo com o Pirmasens, no sentido positivo, que foi o gol do Ranix Königsdorfer. Ele tinha praticamente estado fora do Hamburgo, o Nice tinha fechado a contratação dele, mas por erros no exame médico lá na França, ele retornou ao Hamburgo e jogou e fez o gol que deu o gol da classificação, lá ali na prorrogação, lá em Pirmasens, e pode ser uma peça para o Hamburgo nesse primeiro momento, porque o Ryan Felipe, que veio do Braunschweig, também não começou essa temporada muito bem, assim como o Nikolai Remberg, que veio do Holstein Kiel. A única certeza que eu diria que o time do Hamburgo tem hoje, no plantel inicial, é o Daniel Elfagli, que é o volante que joga como zagueiro, nesse esquema de 3 centrais do Hamburgo, e que vai ser uma peça muito importante aí pro Merlin Pulse na sequência da temporada. Foi fantástico acompanhar essa primeira rodada da Copa da Alemanha, porque a gente teve vários jogos dramáticos sendo decididos no final, indo para a prorrogação ou para os pênaltis. E esses dois duelos do Hamburgo e do Colônia, dois times que estão voltando para a Bundesliga, são grandes exemplos disso. E Xará, o Diga. eu acho que é uma coisa também importante nós ressaltarmos aqui, tá? Nesse final de semana foi muito legal, muita história bacana, jogo decidido no final, mas infelizmente nos jogos entre Lok Leipzig e RSV, Eintracht e Kaiserslautern teve caso de racismo, e o jogo do Lok Leipzig com o Schalke teve caso de racismo, aí envolvendo o Jimmy, né, que é o Christopher Antwi Adjei, o ponta do Schalke, e o elenco inteiro do Kaiserslautern estava fazendo aquecimento, e o jogo foi em Potsdam, e foi hostilizado com cânticos racistas. E o time do Kaiserslautern ainda tem uma maioria muito maior do que o Schalke em relação a jogadores negros. Então, foi uma situação bem chata aí que aconteceu nesse final de semana. Nos lados da Alemanha Oriental, que a gente já sabe que é um pouco complicado, a questão política, a AfD em expansão. Mas, enfim, a gente repudia sempre essas ações e a gente lamenta muito que, num país que sofreu com a repressão étnica, tenha que passar por isso ainda e com mais força nesse 2025, sabe? Muito chato toda vez que a gente vem aqui comentar umas coisas muito legais, mas outras muito chatas, como essa situação que aconteceu nesse final de semana da DFB Pokal. Não, sem dúvida, foram manchas nessa primeira rodada da competição. A repercussão, eu vi bastante da repercussão do que aconteceu no jogo do Schalke. O próprio treinador do Schalke se pronunciou sobre isso na entrevista coletiva pós-jogo e lamentou muito a situação, dizendo que o Anthony Adjei estava sendo ofendido durante toda a partida, durante os 120 minutos de jogo. A partida foi para prorrogação entre Lok Leipzig e Schalke. Foram duas situações que merecem ganhar repercussão para que, quem sabe, elas não se repitam ou, quem sabe, as punições aos criminosos que cometeram esses atos sejam aplicadas da forma devida. E voltando ainda um pouquinho, Xará, nesse tema de Hamburgo e Colônia, queria falar com você rapidamente ainda sobre quem chega melhor para essa temporada da Bundesliga, quem chega à primeira divisão com mais condições de permanecer lá, que é a tarefa básica para qualquer time que está subindo da Zweite Bundesliga. O Colônia, como você já destacou, está com um treinador novo, o Lukas Kwasniok, que foi contratado após uma boa passagem pelo Paderborn, na qual o time bateu na trave na briga pelo acesso em temporadas consecutivas. E o Colônia investiu uma quantidade de dinheiro boa em reforços, considerando que é um time que acabou de subir da segunda divisão. Foram 22,43 milhões de euros até hoje, o dia da gravação desse podcast, dia 18 de agosto. Valor superior a outros 9 clubes que estão na primeira divisão, a outros 9 clubes da Bundesliga. E o Hamburgo volta à primeira divisão, acho que com uma sensação um pouco diferente no mercado de transferências, porque perdeu Ludovic Reis para o Bruges da Bélgica, perdeu o Davie Selke, que terminou o contrato e foi para o Istanbul Basaksehir. Zelke, principalmente, deve ser uma
ausência bem sentida, porque foi o artilheiro da última segunda divisão e um dos heróis do acesso. Então eu queria saber de você, Xará, quem chega com melhores perspectivas para essa temporada, para essa nova campanha na Bundesliga? Eu fiz algumas ressalvas sobre o HSV, que é o Hamburgo, no meu comentário inicial, mas eu acredito que o HSV ainda está metros à frente do Colônia em relação, principalmente ao tempo de trabalho, sabe? Eu acho que no momento faz muita diferença você já saber quem é o seu treinador, você captar as ideias dele. Então, eu acredito que isso bota o HSV um pouco em vantagem. E o Colônia também teve essas perdas sentidas, né? O Damian Downs foi para o Southampton e gerou 7 milhões de euros de caixa, foi um valor muito bacana. O Finn Clefer também gerou uma quantia pequena de recurso financeiro. Ele que é um jogador muito talentoso, mas que na temporada passada não conseguiu dar um próximo passo na segunda divisão. O Leto Pacarrada, que está cotado até para sair do Colônia, porque teve problemas com o Lucas Kwasniok, é, ficou de titular na temporada inteira. E o Tim Lamperle, que foi um free agency aí, que o Colônia perdeu dinheiro nessa transferência, mas foi uma peça fundamental no acesso. Mas eu acho que o que difere um pouco também do Colônia em relação ao Hamburgo é, como você disse, é o mercado. Eu acho que as peças que o Colônia trouxe em relação ao Hamburgo são nomes mais consolidados na própria Alemanha, né? Você conhece como joga o Jakub Kaminski, o Marius Bilder, o Ragnar Asch e o Johannesson são jogadores de segunda divisão, mas são jogadores que pessoalmente me agradavam muito. Então você tem aí uma galera que você conhece e que pode entregar na primeira divisão. Já o Hamburgo foi muitas apostas, né? O Remberg, que fez uma temporada bem razoável no Kiel, o Ryan Felipe, que no Braunschweig que foi fundamental. O Capaldo é um jogador que a gente não sabe, a gente não conhece. O Torunariga, talvez. A gente não sabe como está esse novo Torunariga agora, depois de uma passagem longa na Bélgica. E assim como o Poulsen, que não consegue ter uma regularidade física. Então eu acho que as contratações do Colônia são, em sua maioria, mais jovens e podem entregar fisicamente algo mais interessante, mas eu acho que o Respawn está na frente por conta do trabalho consolidado. Ficou um pouco confusa a explicação, mas eu acho que é isso que eu enxergo dos dois, assim. E se eu fosse Não, estabelecer um top 4 assim, de piores times da Bundesliga hoje, Colônia, São Paulo, o Heidenheim e o Hamburgo. importante ressaltar também a importância de ter Hamburgo e Colônia na Bundesliga. São duas torcidas enormes na Alemanha, duas torcidas que enchem seus estádios e que vão protagonizar grandes espetáculos nas arquibancadas ao longo dessa temporada. É muito ruim a gente ter esses dois clubes de tanta tradição fora da elite do futebol alemão, e que bom que eles estão de volta. Eles dois, Hamburgo e Colônia, se salvaram da eliminação na primeira rodada da Copa da Alemanha, mas não podemos dizer o mesmo do Werder Bremen, outro grande clube alemão, que acabou sendo eliminado nessa primeira rodada do torneio mata-mata. Também não dá para dizer que o Werder Bremen deu sorte, o Arminia Bielefeld era o adversário. Clube que lidera a segunda Bundesliga, a Zweite Bundesliga, após 2 rodadas disputadas, e que na última temporada foi a grande surpresa da Copa da Alemanha. O Arminia Bielefeld chegou à final, foi derrotado pelo Stuttgart só em Berlim, mesmo estando naquela época, naquela altura, na terceira divisão. Na última temporada, um dos times eliminados pelo Arminia Bielefeld, um dos times da Bundesliga eliminados pelo Bielefeld, foi justamente o Werder Bremen, e agora a história se repetiu. Xará, o que esse Arminia Bielefeld tem de especial para, primeiro, ter eliminado o Werder Bremen nesse final de semana, e segundo, para estar construindo uma história tão bonita de ascensão no futebol alemão? Olha, eu acho que a palavra que define o Arminia é resiliência, né? O Arminia é um time que veio de 2 rebaixamentos seguidos na temporada 2021-22, caiu para a segunda Bundesliga, da 22-23 foi rebaixado para a terceira divisão. E nesse problema eles conseguiram encontrar uma luz para o fim do túnel, né? E eu acho que vem muito do HSV a solução. Por incrível que pareça, nessa temporada 22-23, o Hamburgo tinha acabado de ser
de perder um acesso em Sandhausen para o time do Heidenheim. E nessa conjuntura, o Hamburgo demitiu o Michael Mutzer, que era o diretor esportivo na época, junto com o Jonas Bolt, que era o CEO do time, do Hamburgo na época. E com o Mutzer solto no mercado, o Arminia falou assim: bom, eu já estou na terceira divisão, eu vou tentar fazer o diferente. E a aposta nesse cara que, poxa, é um grande recrutador de talentos, assim. Ele montou bons times do Hamburgo, que não subiram por detalhe. Ele montou um bom time na terceira divisão, apostou num treinador muito interessante em termos de ideia, de conceito de jogo, um treinador que joga muito ofensivo, que é o Mitch Kiniat, tem origem no Paderborn, mas construiu o seu sucesso no ETC, que é um grande clube, grande é forte, mas assim, é um clube pequeno da região do leste da Renânia-Westfália, que é onde está Bielefeld, ali numa redondeza perto de Gütersloh, perto de Paderborn também, e perto de Münster, e e ali no Vel, eles têm um contexto muito apropriado para você montar um time competitivo sem muita pressão. E com dessas duas cabeças pensantes, o time construiu uma equipe competitiva que joga para frente e que não desiste. Eu acho que é o principal. Tem um documentário falando sobre o acesso do Arminia na temporada passada no YouTube. É muito legal, eu ainda não terminei de ver, mas sugiro porque só os primeiros 30 minutos valem muito a pena. Então, é bem legal aí, mas o que eu tenho de conhecimento do time é isso, né? Uma boa escolha de gestores, um bom treinador e também uma certa inteligência e ousadia para você montar essa equipe, montar um plantel, um time muito competitivo. Por outro lado, Xará, a perspectiva do Werder Bremen para essa temporada acho que é bem mais preocupante. Primeiro, pela perda do Ole Werner, treinador que estava na equipe há quase 4 anos. E para piorar, o elenco ainda perdeu várias opções de ataque. Oliver Burke saiu, André Silva saiu e principalmente o Marvin Duck, que era um dos destaques do time na última temporada e que também não está mais no elenco do Werder Bremen. Para substituir o Ole Werner, que foi para o Leipzig, chegou o Horst Steffen, que vem do Elversberg, com a fama de ser um treinador de características bem ofensivas. Diante de tantas perdas, Xará, qual que é a sua perspectiva para o Werder Bremen nessa temporada da Bundesliga? Eu temo, eu temo muito pelo Bremen nesse começo, porque não é um verão fácil. Dos últimos anos, eu diria que é o menos estável. Eu acho que nem quando o time perdeu o Füllkrug, teve na iminência de perder o Dux para o Torino. O time teve tantos problemas, assim, sabe? O Horst Steffen chega do Elversberg com uma nova ideia de jogo, um novo sistema de jogo, né? O Bremen já estava acostumado a jogar com 3 zagueiros há muito tempo, pelo menos 3 anos, pelo menos 3, 4 anos já, desde que o Ole Werner estava no clube. E você, nesse meio tempo, o time perdeu muitos jogadores importantes nessa fase de preparação. O Mitchell Weiser, que era uma das referências do time, rompeu o LCA, simplesmente. E o Jens Stager, que foi um dos principais goleadores do time na temporada passada, quiçá o principal, até porque o Duckshire só marcou 8 gols. Ele se lesionou também e não tem prazo de retorno, não deve ser muito breve também. Então, você perde 3 referências no seu time em 3 meses. Então, é muito difícil aí. E você ainda tem uma troca de treinador. Então, é um momento delicado do Bremen. E com as finanças do clube não tão boas para grandes reforços. O time tem tentado, nesse momento difícil, reforçar o ataque, mas esbarra na limitação financeira para conseguir contratar o André Silva, porque ele ganha 7 milhões de euros bruto no Leipzig. E você fica numa alternativa entre ele e o Mitch Gregoritsch, que está cotado para deixar o Freiburg, mas você não tem a convicção que ele vai se encaixar no modelo do seu novo treinador. Então é um impasse grande que o time vive no ataque. Na defesa, é um time que tem sem o Mitchell Weiser, está tentando também se reencontrar, porque é um time que não conseguiu ainda se ajustar fisicamente com algumas peças. O Amos Piper se machucou na pré-temporada. O novo contratado e único até agora,
Perdão, o primeiro contratado da janela do Bremen, que foi o Max Weber, que voltou para o futebol alemão depois de uma passagem no Leeds e já teve no Gladbach, se machucou nesse jogo da Pokal. Então você já tem mais novos dois problemas. E também não consegue repor o próprio Weiser. O Elias Baum é um jogador que é de conhecimento do Horst Steffen e ainda está em dúvida se ele vem ou não vem. O Frankfurt está aberto ao empréstimo, mas o Bremen ainda está receoso. E também uma outra opção é o Isaac Schmidt, que é do Leeds United, tem um acerto atualmente com o Schmidt e o próprio Leeds, mas o Leeds está na dependência de trazer um substituto para o Schmidt. Então isso faz com que a transferência se arraste e o Bremen fique na lamúria eterna de uma reposição ao Mitchell Weiser aí para esse início de temporada. E também só para dar um outro pitaquinho de leve, a temporada para os times do norte da Alemanha tem tudo para ser bem difícil, viu? Não queria avisar não aos torcedores de São Paulo, Bremen e Raisfall, não tem um negócio que não tá muito legal não, velho. Vai ter que abrir o É, olho. e logo na segunda rodada da Bundesliga a gente tem um eletrizante Hamburgo contra São Paulo, derby logo no começo do campeonato. Agora, ainda falando um pouco de Werder Bremen, o Horst Steffen ainda descobriu nos últimos dias que terá que resolver um problema no gol, porque o Michael Zetterer, que vinha sendo titular da equipe nas últimas temporadas, está a caminho do Eintracht Frankfurt. O Werder Bremen deve apostar numa solução jovem para essa posição, pelo menos no começo dessa temporada. E toda essa situação de perda de jogadores, de elenco curto, fez o capitão do time, o Marco Friedel, criticar abertamente a diretoria e pedir contratações depois da eliminação na DFB Pokal. Vamos ver se a equipe consegue se reforçar a tempo para ajudar o Horst Steffen nessa temporada 25-26. E agora, Xará, chegando à reta final do nosso podcast, a reta final desse episódio do Chucrute FC, vamos passar um pouquinho pela segunda divisão da Bundesliga. Já temos 2 rodadas disputadas. Como falamos mais cedo, o Arminia Bielefeld é o líder com 2 vitórias após 2 jogos disputados. E o que mais você traz de importante da segunda divisão alemã? Hoje eu tô meio dicas cultural FC também, porque eu vou dizer o seguinte: vocês querem ver jogo de futebol? Vejam os times na segunda divisão. Dinamo Dresden, que é um bom treinador, Thomas Stan. O time não conseguiu pontuar, mas vai melhorar porque é um bom treinador, o time desenvolve bem o jogo. O Preußen Münster, você deixa guardado na gaveta durante um tempo, porque é um time que acabou de trocar de treinador, uma nova ideia, o time tem dificuldade de assimilar isso ainda. O Paderborn, de Ralf Kettermann, é um time que ainda vai crescer muito, fez bom jogo contra o Preußen Münster na outra rodada. O Karlsruhe, que era o meu time favorito na temporada passada de ver jogar, eu acho que vale o view. O Magdeburg, de Marcus Fiedler, também é um novo treinador, depois de muito tempo, com o Christian Titz, que é outra boa sugestão, que está no Hannover, bom time de você ver jogar. E o Florian Kohfeldt, ressuscitar o homem no Darmstadt, também tem feito, para mim, a grande surpresa desse começo de temporada, além do Arminia, é o Darmstadt de Florian Kohfeldt. Anotem isso aí. E você pode desprezar o jogo do Schalke e do Braunschweig, porque são jogos feios, horrorosos, mas vão ser muito competitivos e vão encher o saco de muito time aí. Eu acredito que o Schalke vai ser muito competitivo nesse ano, exatamente por ter um elenco mais adequado ao seu treinador. Um time muito mais físico, de muito mais vigor, esteticamente não tão muito agradável, como eu estou comentando aqui, mas que você vai ver aí o Schalcão em breve na primeira divisão, aí eu espero, em pouco tempo. E para fechar esse primeiro episódio da nova temporada do Chucrute FC, vamos passar um pouco também por futebol feminino na Alemanha, porque nos últimos dias também tivemos primeira rodada da Copa da Alemanha entre as mulheres. Copa da Alemanha que nessa temporada está reformulada, foi ampliada para 48 clubes, dando oportunidades a equipes de divisões inferiores da Alemanha. Nessa primeira rodada ainda
na verdade, chamada de playoff. Ainda não participam as principais equipes da Bundesliga feminina. A gente não tem, por exemplo, Bayern de Munique, Wolfsburg participando nesse momento da Pokal feminina, mas temos muitos times de segunda divisão, times de terceira divisão. Já tivemos eliminações de times de segunda divisão que enfrentaram equipes da mesma prateleira. Tivemos, por exemplo, o Mainz enfrentando o Stuttgart e eliminando o Stuttgart, duas equipes que estão na segunda divisão da Frauen Bundesliga. E como eu falei, o novo formato da Pokal feminina abre espaço para novos clubes, como o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund vai estrear nessa terça-feira contra o Borussia Mönchengladbach. Dortmund, que subiu recentemente para a terceira divisão, Gladbach está na segunda divisão feminina, e para o Borussia Dortmund é um jogo muito especial, porque é a primeira vez que o clube está participando da DFB Pokal feminina, da Copa da Alemanha feminina. O Dortmund vem conseguindo uma ascensão muito forte na pirâmide do futebol feminino alemão, e agora dá um novo passo importante rumo à elite, rumo a competir com as principais equipes do futebol alemão feminino. Vai ser dia de estreia para a equipe do Borussia Dortmund nessa terça-feira contra o Borussia Mönchengladbach. E assim, Xará, a gente termina esse episódio do Chucrute FC. Passamos pelos principais acontecimentos dos primeiros dias de nova temporada do futebol alemão. Esperamos que vocês tenham aproveitado e continuem com a gente pelo restante da temporada. Um grande abraço a todos e até a próxima.